não dá para acompanhar tudo. Mas agora o dilema é, isso tira da gente um peso. Maravilha, não dá para acompanhar tudo. E aí, agora a gente entra em 3 dilemas novos. E os dilemas novos são, se não dá para acompanhar tudo, o que eu tenho que acompanhar? Esse é o primeiro dilema. O segundo dilema é, qual que é a profundidade que eu tenho que saber sobre determinado tema? Que aí também é outro dilema. E o terceiro dilema é, onde está uma boa fonte? E o nosso cérebro, ele de fato não acompanha, né? A gente não tá passando por uma atualização de software igual nossos telefones que se atualizam o tempo todo. E eu trabalho muito com mulheres, né? Dentro do consultório. E dentro do consultório, principalmente, a gente vê essa sobrecarga, né? Uma cobrança muito maior. Porque hoje, querendo ou não, as redes sociais impactam muito nisso, né? Sim. Então... eu sou mãe, e aí eu acordo lá e fulano já fez lancheira bonitinha, já fez não sei o que, já fez isso, já fez aquilo. E eu tenho que sair, trabalhar, fazer tal coisa. E aí? E se não dá tempo, né, de eu fazer isso? E aí começa esse nível de cobrança. E aí foi Sim. como o Rafa colocou muito bem colocado. O que eu vou, de fato, me cobrar? Conexões de Negócio no ar, mais um episódio para vocês que estão acompanhando a gente. Dessa comunidade de empresários, gestores, que nasceu lá em 2021 e que hoje está aqui nesse novo formato, segundo episódio. Fico feliz demais de estar recebendo 2 amigos aqui, pessoas que admiro demais. E a gente vai falar hoje sobre temas muito importantes na gestão. Primeiro, meu nome é Edgar Marcucci, especialista em gestão, com 25 anos na área de gestão comercial. Hoje a gente atua com cogestão pelo Conex, que é a realizadora desse podcast. E a gente está aqui com 2 super convidados, né, para a gente falar um pouquinho sobre... o excesso de tudo, né? Como que essa sobrecarga das informações, comparações e do digital tem trabalhado aí no impacto na nossa mente, nos nossos negócios e na nossa vida. E eu vou conversar hoje com 2 pessoas muito especiais. Obrigado por estarem aqui, que eu sei que o tempo de vocês é caríssimo. Hanna Avelino, psicóloga, palestrante, especialista em terapia cognitivo-comportamental, TCC, né? Psicologia positiva, constelações sistêmicas, que atua há 13 anos com desenvolvimento humano, bem-estar emocional e saúde mental no ambiente corporativo. Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por estar aqui, Hanna. Eu que agradeço. Já é para eu falar? Já é para eu desenvolver? Bom, deixa eu apresentar então também de uma vez Rafael Nunes, que é um amigo de infância. Eu tenho essa honra. Psicólogo, neurocientista, palestrante com mais de 20 anos de experiência em comportamento humano, neurociência e gestão emocional, mestre em neurociências pela UFMG, professor de MBA, consultor em cultura organizacional e desenvolvimento de liderança e atua conectando neurociência e gestão para impulsionar o desempenho de empresas e pessoas. Obrigado mais uma vez, meu irmão, por estar aqui. Obrigado, cara. Sempre juntos, ao convidar. Show de bola. Deixa eu só aproveitar que a gente está fazendo, né, esse momento de apresentações, apresentar também nossos patrocinadores. Primeiro de todos, que eu tô doido para abrir, para fazer inveja na galera, né? Nosso... Síntese, né, que é uma kombucha fermentada, uma indústria lá de Divinópolis que eu tenho a honra de ajudar aí a desenvolver a cogestão de vendas, e tem propriedades mais naturais, inclusive, né, porque é feito com a fruta de verdade, né, não com extrato. Então, já experimentem aí, acessem o Instagram deles, Sinta-se Fermentados, e experimenta, que é uma delícia. Todos os sabores são fantásticos. A gente estava brigando aqui para saber qual que é o mais gostoso, né? Verdade. E queria agradecer também a MG Data. A MG Data trabalha com proteção e segurança de dados. São 2 coisas diferentes. Depois vale a pena entender um pouquinho mais a diferença dos dois, principalmente nessa era em que dados é tudo, né? Então, bora lá, feito todos os merchans, bora para bater um papo. A gente hoje está num tempo que tem muita informação, a gente está falando de dados aqui, inclusive, né? Muita informação surgindo, muita informação sendo gerada, e a gente precisando gerir essas informações também. O impacto que isso causa é cada vez mais visível, né? A gente cada vez mais não tem como ficar alheio ao impacto que isso gera nas nossas vidas. Para a gente começar conversando um pouco sobre sobrecarga mental, eu vou trazer para o Rafa trazer um pouco para a gente do que a neurociência diz sobre como o nosso cérebro tem lidado com essas informações, como que a gente tem lidado com esse tanto de informações geradas num tempo muito acelerado e com uma necessidade, né, que a gente acaba gerando Sim. pela comparação de ter acesso a tudo, de ter Sim. conhecimento de tudo. Cara, na verdade o cérebro ele não consegue acompanhar tudo isso, né? É cognitivamente impossível a gente acompanhar o fluxo e a quantidade de dados que são gerados.
É claro que a gente não precisa acompanhar todos os dados que são gerados, porque a maioria dos dados que são gerados não são ou passíveis do nosso interesse, ou também há uma redundância muito grande, uma qualidade é controversa, mas enfim. Mas tudo que é gerado hoje, em termos de quantidade, ela não é passível do cérebro absorver. Nem a velocidade, nem a intensidade das informações. Então é como se a gente tivesse, temos um cérebro analógico e um mundo que é digital. Visto isso, a tentativa de acompanhar tudo, ela é fadada ao fracasso. Não dá. E esse excesso e essa tentativa da gente tentar acompanhar tudo, ou pela comparação, ou pela uma necessidade que a priori parece de querermos e tentarmos acompanhar tudo, isso tem levado ao adoecimento psíquico, isso tem levado a uma sobrecarga neural, uma fadiga cognitiva, isso que vai comprometer tomada de decisão, saúde mental, relacionamentos, projeções futuras e tudo mais. Então esses impactos que a gente tem no curto, no médio e no longo prazo, se a gente não trabalhar com isso atualmente, se a gente não olhar para isso, a gente já tem colhido isso como problemas, né, de saúde mental. O Brasil, um dos países mais ansiosos do mundo, os dados da OMS, um dos países com maior índice de depressão no mundo. Claro que isso não é tudo advindo da tecnologia, mas isso é um grande acelerador. Então não dá para acompanhar tudo. Mas agora o dilema isso tira da gente um peso. Maravilha, não dá para acompanhar tudo. E aí, agora a gente entra em 3 dilemas novos. E os dilemas novos são: se não dá para acompanhar tudo, o que eu tenho que acompanhar? Esse é o primeiro dilema. O segundo dilema é: qual que é a profundidade que eu tenho que saber sobre determinado tema? Que aí também é outro dilema. E o terceiro dilema é: onde está uma boa fonte? Porque quem é 35+, estudou na Barça, né? E aí ali a curadoria estava feita, a fonte já estava bem direcionada, tudo que a gente precisava saber estava ali. E aí a gente entra em dilemas novos, que também são dilemas passíveis de uma tentativa de resolução. Muito bom, aproveitando, fazendo a ponte aí para a Hannah, nossa experiência clínica dentro das empresas, né? Como que você tem visto esses efeitos da sobrecarga de informações nas emoções, no bem-estar das pessoas? Então, a gente vê isso de forma muito direta, né? O Rafa trouxe muito bem que a gente tem um cérebro analógico numa era que é totalmente online, não, digital. E o nosso cérebro, ele de fato não acompanha, né? A gente não está passando por uma atualização de software igual nossos telefones que se atualizam o tempo todo. E eu trabalho muito com mulheres, né? Dentro do consultório. E dentro do consultório, principalmente, a gente vê essa sobrecarga, né? Uma cobrança muito maior, porque hoje, querendo ou não, as redes sociais impactam muito nisso, né? Sim. Então, eu sou mãe, e aí eu acordo lá e fulano já fez lancheira bonitinha, já fez não sei o que, já fez isso, já fez aquilo, e eu tenho que sair, trabalhar, fazer tal coisa, e aí? E se não dá tempo, né, de eu fazer isso? E aí começa esse nível de cobrança, e aí foi como o Rafa colocou muito bem colocado, o que eu vou, de fato, me cobrar? Aonde que eu vou, né, fazer essas cobranças? E a gente precisa passar, eu acredito muito que a gente precisa passar cada vez mais por limpezas, né, dentro do digital, dentro do que a gente está nos nossos próprios ambientes. Porque até na questão de trabalho, por exemplo, a gente estava conversando mais cedo. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar palestra, consultório, treinamento, eu vou pegar consultorias. Eu não consigo pegar tudo. Né? E a gente quer abraçar tudo, porque o que a gente vê de informação hoje é que nós podemos fazer tudo que a gente quiser. Só que aí, novamente, igual o Rafa colocou, e com que profundidade que eu vou pegar, né? Eu vou fazer tudo mais ou menos? Eu vou fazer tudo só um pouquinho, né? De forma superficial? Então, assim, a gente tem que ter todo esse olhar, porque, de fato, nós estamos ficando muito prejudicados, né? Principalmente na questão profissional. A gente vê um número muito alto de pessoas sendo afastadas, né, do trabalho por questões emocionais. E isso assusta, né? Sim. Isso traz uma certa preocupação. Igual você falou, o Brasil é um dos países com maior número de afastamento. Hoje, né? Seja por esgotamento mental, depressão, a própria ansiedade, que eu até fui numa escola recente e o pessoal falando assim, gente, os alunos estão achando bonito falar que tem ansiedade. Né? Como se fosse assim, eu também tenho crise de ansiedade. E isso não é legal. Ter crise de ansiedade não é bonito. Sim. Né? Então a gente vê que esse boom, ele tá vindo cada vez mais forte e preocupante, né? E mais cedo, né? E mais cedo, cedo. Eu vi uma fala sobre o TDAH, né? Nesse sentido. Eu mesmo sou um que falo, né? Eu com certeza tenho TDAH, mas eu não tenho diagnóstico, eu nunca procurei e nem tenho nenhum grande efeito que eu fale, né? Assim, isso me afeta, assim, né? Eu tenho pequenos lapsos de memória, pequenos esquecimentos. Costumo deixar a chave pro lado de fora de casa, aí minha esposa fica meio chateada. Mas, enfim, o que eu vejo hoje é isso, né? Assim, parece que a gente quer justificar
que nossas falhas, né? Nossas imperfeições ali, que é normal, a gente quer rotular isso com diagnósticos que não são clínicos, né? Na verdade, a gente adora um diagnóstico, porque o diagnóstico justifica o mau andamento da funcionalidade dos nossos dias. É muito mais fácil eu colocar a culpa no TDAH do que em mim. Né? Com certeza. Aí é mais fácil eu lidar com uma coisa que está alheio à minha gestão. Super. É muito mais fácil eu colocar e terceirizar ou colocar a culpa num lugar onde eu não possa fazer nada, porque isso me isenta de querer fazer alguma coisa. E sobre o TDAH, por exemplo, é claro, a gente vem hoje numa vida que a gente fala que na neurociência mesmo, que a gente está like a TDAH. O que é like a TDAH? As pessoas não dormem adequadamente, as pessoas não se alimentam adequadamente, as pessoas estão extremamente sobrecarregadas de informação, de um monte de coisa. E quando você não dorme adequadamente, você tem comprometimento das suas funções neurais, vai acumulando adenosina ali, durante o sono, o seu sistema linfático, se ele não limpar aquilo ali, você não consolida a memória, você não acorda descansado, você compromete seu grau de alerta, você compromete seu foco atencional no outro dia. Ou seja, todos os sintomas do TDAH são passíveis de observação em pessoas que dormem mal, que não dormem bem. Ou seja, a pessoa às vezes ela tem um sono desregulado, uma alimentação que não é boa, uma rotina que sobrecarrega ela. No outro dia ela continua acordando cansada porque não fez ali toda a higiene do sono, aquela limpeza necessária para que a pessoa acorde com as funções executivas preservadas. E aí ela acha que tem TDAH. Porque o mundo leva a gente a ter uma vida like a TDAH. Então qualquer médico que se vá buscando um diagnóstico, ou pelo menos querendo entender se tem, a primeira pergunta que o médico deve fazer é se a pessoa dorme bem. Se o médico não faz essa pergunta, se já vai logo diagnosticando ou medicando, tá errado, porque você tem que mexer primeiro no comportamento. Né? Mas sabe uma coisa que eu vejo assim que me preocupa e me assusta, né, ao mesmo tempo? É porque eu vejo que a nossa cultura, ela é uma cultura muito por busca de atalhos. Sim. Né? Então, por exemplo, como você falou, o médico, primeira pergunta, você dorme bem? Não, o que você está sentindo? E hoje a gente tem alguns diagnósticos que estão muito fáceis, né? Sim. É o TDAH, bipolaridade e borderline. Eu nunca vi tanta gente com borderline igual eu tô vendo ultimamente. Todo mundo agora é borderline, eu tenho bipolaridade. Igual você falou, é muito mais fácil eu justificar do que eu ir atrás, ter autorresponsabilidade e tentar tratar de fato o que está acontecendo. E aí, enquanto você fala, né, a questão da higiene do sono, por exemplo, quando alguém ouvir o podcast, vai falar assim, mas é muito fácil falar se não tem filho, se não tem marido, se não tem casa. Não é uma questão de ser fácil ou não. Não é fácil. Né? Eu acho que tem aquela questão que a gente fala assim, a gente tem que escolher qual é o nosso difícil. Sim. Né? É difícil eu chegar em casa com uma filha de 6 anos, desacelerar ela, fazer dever de casa, arrumar tudo e tentar deitar cedo. Porque ela também precisa desse descanso. Sim. Mas também é difícil se no outro dia a gente for dormir tarde, se a gente dormir tarde, no outro dia tá todo mundo cansado, porque aí vem irritação, né? Vem estresse muito mais alto, a gente já fica com a paciência por aqui. Então, assim, eu vejo que hoje nós estamos muito acostumados em mas é muito fácil pro fulano, né? Porque é uma forma de justificar, e aí vem TDAH, vem qualquer outra coisa, né, por cima. Autoconhecimento e autorresponsabilidade, né? Esse ano eu sei que é um ano importante para mim, né? Coloquei um plano de crescimento alto, então eu já comecei o ano não com uma deliberação daquelas de final de ano, né? Tipo, vou começar né? Mas de fato eu falei, não, esse ano eu não vou beber. E é uma escolha, eu já fiz isso no passado, né? De ficar um ano inteiro sem beber. Por mais que eu beba muito pouco, querendo ou não, atrapalha meu sono, atrapalha meu metabolismo, atrapalha, né, minha performance física, né? E aí se eu não tenho ânimo para treinar bem, eu já não tô também fisicamente tão forte. Então, são cadências, mas é isso, a gente ter autoconhecimento, autorresponsabilidade. Sim, é um ciclo de relação de causa e efeito, né? A falta do sono atrapalha a performance no treino, a falta do treino atrapalha a performance no sono. E o que você trouxe, né, é interessante, porque ninguém parte da mesma perspectiva, né? Ninguém está na mesma condição. Então, quando a gente fala do dormir bem, cada um vai ter que entender, o médico também vai ter que entender a condição. Olha, eu tenho 3 filhos, eu faço... Então, beleza, a gente vai entender que o seu sono vai ser comprometido. Então, a gente vai reduzir o dano. Não é, a gente vai reduzir o dano. Como que a gente consegue, então, fazer com que as crianças, dentro de uma rotina, a gente tente dormir mais cedo? E aí, trabalhando nisso, não existe uma fórmula que funciona para todo mundo. Não existe 5 passos extraordinários para mudar uma vida. Porque se existisse alguma coisa, né? Tava fácil, tava tranquilo. E a gente quer, mais uma vez, é fácil a gente buscar a fórmula pronta, né? A gente estava conversando mais cedo. Quando não há um problema de fato que precise ser remediado,
Quero emagrecer, Ozempic. Quero dormir, remedinho. Quero tem mais foco atencional, outro remedinho. Outro remedinho. Aí eu tô perdendo sono, outro remedinho. Então a gente vai para tudo aquilo que é construído através do hábito, a gente está tentando atalhos que não são construções, que são subterfúgios, são saídas paliativas que não vão se sustentar quando o remédio não estiver lá. Na minha época falava assim, todo mundo quer Herbalife, mas ninguém quer academia e dieta, né? É isso. Tem até um negócio rodando que o pessoal tá falando assim, né? A gente está entrando em uma geração que a gente toma remédio para manter o foco, a gente toma remédio para dormir, a gente toma remédio para ficar acordado, a gente toma remédio para emagrecer, a gente toma... Então, assim... De que forma que o nosso corpo está trabalhando de forma natural, né? Então, assim, a gente percebe uma grande dificuldade hoje das pessoas, inclusive, terem esse funcionamento natural. Eu tava sábado, uma amiga conversando, esse mês eu tô tomando Vivance. Eu, pra quê? Não, porque esse mês eu preciso trabalhar. Mas eu não tô entendendo o porquê do remédio. Não, pra eu ter foco, pra eu ter rotina, e aí eu aproveito e emagreço junto. Eu falei, gente do céu. Né, assim, tá todo mundo indo por esse viés, que é realmente a busca por atalhos, né? E aproveita e fala um pouquinho do efeito que isso traz. Porque, beleza, é o que você falou de escolher as dores que você vai viver. Mas muitas vezes, antes de viver, a gente não sabe as dores, né? Então as pessoas às vezes buscam esses atalhos, mas não sabe qual é o efeito que isso vai trazer. Na verdade, eu acho que as pessoas sabem, sim. Só que todo mundo fecha os olhos para as dores. Eu tenho uma fala das minhas pacientes que elas falam assim comigo no consultório. Pelo menos eu tô errando de forma consciente, né? Não, eu prefiro que você erre sem saber que você tá errando, né? Porque as pessoas, a gente já sabe dos efeitos colaterais, né? A mesma coisa eu falar assim, eu vou entrar, vou ficar 1 ano sem beber ou eu vou entrar para uma dieta. Eu sei qual é o efeito colateral se eu começar a beber ou se eu começar a comer muito doce, muito açúcar. A gente sabe dos efeitos. A questão é que a gente é muito imediatista. A gente quer resultado para ontem, né? E foi igual o Rafa falou. Eu quero os 5 passos extraordinários para eu ter o resultado X. E aí, quando a gente não tem o resultado X e a gente não tem os 5 passos também, na verdade... a gente fica frustrado, né? Porque a gente prefere ter os 5 passos. As pessoas pagam caro pelos 5 passos, mas elas não vão participar, não vão fazer o processo para elas chegarem exatamente onde elas querem. Há uma naturalidade da gente construir caminhos que sejam mais fáceis. Sim. O cérebro, ele é mestre em fazer atalhos. É por gasto de energia, né? É para eficiência. Porque até alguns lugares do cérebro, até que a energia ela é redundante, né? A gente tem várias coisas para fazer a mesma coisa. Por quê? Para garantir a eficiência. Porque aquele é tão necessário que se um pedacinho não fizer, outro faz. Então o cérebro ele é muito responsável, ele é muito atuante para garantir com que as coisas aconteçam de forma eficiente. E criar atalhos é um desses lugares, né? Então a gente tem os hábitos, que são os atalhos criados para a gente repetir comportamentos que são corriqueiros, comuns e repetitivos, né? Para a gente manter esses comportamentos sem um grande esforço cognitivo. É fácil da gente fazer isso. Só que a gente vai criando relações de causa e efeito que não são distorções. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de ontem, né? Teve um jogo ontem entre 2 times. Qual? Fala aí. Só pra gente saber o que foi. Entre 2 times. E eu tenho um amigo que ele é do time. Eu sou atleticano e ele é cruzeirense. E aí ele falou assim, nossa, vai jogar o Atlético Cruzeiro e eu vou colocar a minha camisa, que é a camisa da sorte dele. E a camisa da sorte nada mais é do que um dia ele colocou essa camisa e o time dele ganhou. Aí no outro dia ele colocou essa mesma camisa e o time dele ganhou de novo. No outro dia ele estava com essa camisa e o time dele ganhou de novo. E na nossa cabeça, por mais que cientificamente isso é uma grande bobagem, não tem o Alecrim Dourado acha que a camisa dele faz realmente impacto. Mas isso, eu tô dando um exemplo bem simples e corriqueiro, mas a gente faz isso o tempo todo. Todo tempo. A gente faz isso com um monte de coisa. A gente faz associações e relações de causa e efeito que não existem para justificar alguns padrões. Então eu falo assim, toda pessoa que é assim não é legal. Toda situação que é assim, eu tenho que sair fora. Então a gente o cérebro é muito bom em criar essas conexões. E quando a gente está falando assim, qual que é o impacto disso? A gente vê, por exemplo, a geração Z, uma geração que está chegando para trabalhar, já está trabalhando conosco, mas uma geração que até 2027 vai ser 30% da força de trabalho aproximadamente. E aí, vamos lá, só fazendo um parênteses, toda generalização é burra, né? Então toda vez que eu coloco todo mundo no mesmo pacote, eu estou cometendo um grande erro, mas é um erro didático, né? Consciente, mas dentro de uma consciência didática. É uma forma de ter um parâmetro, né? Eu não consigo falar assim,
X% dessa geração, porque eu não tenho nenhum estudo que caracterize isso que eu possa extrapolar. Mas, enfim, é uma geração que vem mais imediatista. Não é mais imediatista porque eles são preguiçosos, são mais imediatistas porque eles sempre vieram numa construção cognitiva, dos hábitos, das associações, de que era mais fácil do que foi para a nossa geração. Mais fácil ou mais acessível, não posso colocar como mais fácil, mas pelo menos mais acessível. Quer comer iFood, quer se movimentar, eu pego um Uber, não preciso pegar um ônibus, não preciso esperar no ponto de ônibus. Então eles nunca tiveram... Eu quero assistir um filme, não tem que esperar a sessão da tarde. Eu assisto o que eu quiser, a hora que eu quiser, dou pausa a hora que eu quiser. Então isso tudo criou uma sensação de que tudo é possível o tempo todo e eu que escolho. E aí quando essa geração chega com essa perspectiva no mercado de trabalho, que é as coisas acontecem, você cresce do jeito que você quer o tempo todo, você recebe o que você gostaria de receber o tempo todo, você só vive flores dentro do teu trabalho, não vai acontecer. Controla a relação dos seus clientes. Você controla a relação, você controla você, às vezes a gente não controla nem você mesmo, você vai controlar a emoção e não dá. E aí é uma geração que chega e se frustra muito mais rápido, porque os padrões cognitivos criados são de padrões de maior velocidade, de maior facilidade. E na hora que a gente vai para a vida, nem tudo é tão fácil assim. Então a gente, de fato, vai ter que enfrentar uma educação. Os gestores, eles vão ter que ser educadores também. Legal você ter falado disso, eu vou te interromper só para a gente trazer, porque tem um quadro que a gente traz aqui no Conexões, que é o quadro de gestão e liderança, o cogestão. Então aqui a gente vai compartilhar aqui na mesa, com uma mesa redonda, né? Nós três aqui, e o nosso ouvinte lá. Vamos trazer isso para a roda. Então o case que eu tinha selecionado aqui é justamente sobre isso, né? Até um case de dentro do Conex, né? Vou falar com bastante abertura aqui. A gente sempre vai trazer um case de uma empresa, um case real. Quando a gente puder, a gente fala o nome. Hoje é um caso desse. E lá no Conex a gente... É uma escolha minha, né? Eu acredito que, por mais que tenha todos esses desafios, é melhor treinar alguém do zero do que pegar alguém viciado, principalmente quando a gente está falando de uma empresa nova. Aí minha percepção, a minha forma de gestão, eu estou falando de uma empresa muito nova que eu estou criando os processos. Okay. Eu prefiro pegar alguém que eu crio o processo e a pessoa aprende esse processo, depois a gente duplica, a gente valida e duplica esse processo, que é o que está acontecendo agora, do que pegar alguém cheio de vício, né, que já tem uma referência também, às vezes, muito robusta de empresas que passou e tudo, e que vai criar expectativas que estão desalinhadas com o momento da empresa, né? Só que, por outro lado, eu tive a oportunidade, eu queria mandar um abraço pro pessoal da Longevidade, né, a Michele, a Lena, quero trazer elas aqui pra gente falar um pouquinho sobre a longevidade, né, o mercado de trabalho para esse 60+. Legal. E aí eu trouxe essa vertente também de contratar o 60+ para equilibrar. Eu vi como uma forma de trazer um temperinho, né? Sim. De mais experiência, de mais solidez nos valores, né? De mais... Enfim, de uma robustez de experiência mesmo, que trouxesse uma carga que desse uma equilibrada ali com essa energia. E aí depois tem até um outro case que a gente vai falar em outro quadro aqui que vai ter fit com isso. Mas qual que é o desafio, né? É trabalhar nessa diversidade etária nos desafios diferentes com relação a esse excesso de informação, né? Então, eu queria trazer aqui para a roda para vocês me ajudarem como é que quais são boas práticas, né? Ou como é que vocês enxergam esse desafio de trabalhar 60+ e a geração Z na mesma equipe, né? Com esse mesmo desafio de excesso de informação, de excesso de novidades, de comparações. Eu acho que vai numa vertente muito de respeito primeiro, né? Eu tava até olhando uma reportagem que saiu outro dia, eu não lembro onde que era, que os supermercados estavam contratando caixas 60+, porque tem o pessoal que chega no caixa e quer conversar, eles não querem que seja tudo muito rápido, assim como a gente já tem, né, os autocaixas, né, que a gente quer passar ali. A minha filha tem 6 anos, ela não tem paciência pra passar no caixa. A gente entra no supermercado, ela já fala assim, a gente pode passar no caixa que a gente passa sozinha? E aí um dia eu perguntei, por que você gosta tanto desse caixa que a gente passa sozinho? Ela, porque é mais rápido. Você não tem nada pra fazer em casa? Ninguém pergunta nada, né? Ninguém pergunta nada, tipo isso, né? E aí tem outros lugares que não, que o pessoal quer ir, quer conversar, quer ficar na fila, né? Então, assim, tem um filme que é clássico, que é aquele do Estagiário, né? Que é com Roberto De Niro? Robert De Niro. Robert De Niro. Que é com ele... Que esse filme já não é atual, né? Mas assim, ele fala muito dessa questão atual que nós estamos vivendo. O que eu vejo de grande dificuldade não é nem o excesso de informações com a geração Z, mas é a falta de empatia.
né? Assim, de ter paciência até para aprender, porque, querendo ou não, gente, se a gente for parar para pensar e perceber, a gente tá falando coisas que se fala há anos, né? Só que a gente hoje fala de uma forma mais atualizada, né? Hoje a gente tem IA, tem não sei o quê, então a gente traz para uma outra vertente, mas a gente discute problemas que são discutidos há anos lá atrás, né? Então, assim, a gente sempre tem coisas para aprender, sejam com pessoas 60 a mais, seja com o pessoal da geração Z, e então eu acho assim que um grande impacto que causa é muito essa questão da falta de empatia, que eu vejo hoje, principalmente quando eu vejo nessas relações, né, porque os novos querem tudo pra ontem, e quem é mais velho, mais experiente, já não tem a mesma desenvoltura, né? Eu vejo que conflitos geracionais sempre existiram. Sempre existiram. Então, esse é o grande ponto. Toda geração se acha melhor que a geração anterior e a sucessora. Então, a geração de quem fala sempre é a geração mais relevante, na grande maioria das vezes, né? A gente sempre coloca a nossa geração como a melhor do que os nossos pais e a melhor do que os nossos filhos. E chega uma data da nossa vida que a gente sempre fala assim, no meu tempo, isso é comum. É quando você percebe que está ficando velho. Mais experiente. E mais experiente também, isso. E o grande ponto que eu acredito é que as gerações, elas vêm, o que molda uma geração são os acontecimentos sociais, culturais, políticos, tecnológicos da época que aquela geração ali constituiu a sua principal base formativa, principalmente ali 0 a 12 anos. Tudo que aconteceu muito nessa fase ali é aquilo que tende a perdurar como grandes referências para ao longo da vida dessas gerações. E são gerações que as gerações passadas, e aí eu vou falar ali desde a geração Y para trás, ainda nessas gerações o mais velho era uma referência. Sim. Por mais controverso, a gente sempre se espelhava em alguém, ou tinha referências que os mais velhos se tornavam ainda uma referência para a gente. Para essa geração mais nova, as referências são difusas, né? As referências estão em todos os lugares e não necessariamente o mais velho ele é uma referência. Na grande maioria das vezes, o mais velho representa a inadequação, aquilo a não ser seguido, e muito pior em alguns momentos, aquilo a ser combatido como algo conservador demais, e tanto aquilo que deve ser evoluído quanto aquilo que deve ser conservado, em algum lugar eles podem se conversar, e é assim que a vida deveria ser direcionada, né? Mas eu vejo essa relação de que os mais novos hoje, a dificuldade talvez seja nessa quantidade de informação, é que para os mais novos faltam foco. Sim. Faltam direção. E é difícil dar direção quando todas as direções são uma direção possível. E é difícil dar uma direção quando eu posso voltar atrás o tempo todo. Então sempre eu posso testar, não deu certo, eu mudo de curso. Não deu certo, eu mudo de trabalho. Então essa é a perspectiva deles de muitas opções, que a gente vai falar do paradoxo da escolha, que é do Barry Schwartz, que quanto mais opções eu tenho, isso não me deixa mais feliz na grande maioria das vezes, isso me deixa confuso. Sim. E isso, quando o cérebro fica sobrecarregado diante de uma quantidade muito grande de opções, a gente tende a travar, a gente tende a postergar a tomada de decisão, ou a gente tende a tomar uma decisão igual a gente sempre tomou. É o exemplo que eu dei há um tempo atrás. Você vai assistir um filme no Netflix, aí você passa horas tentando achar um filme. Né? Aí de tão cansado que você vai lá e assiste Friends de novo. Porque você tá tão cansado de buscar... Vai qualquer coisa, né? Você vai qualquer coisa. E aí isso não impera, nessa tomada de decisão, não impera uma cognição real, não impera uma tomada de decisão baseada nos fatos. Impera o cansaço, impera a fadiga. E aí os mais novos estão nesse lugar também. Eles têm tantas opções que quem fala mais alto ou alguém que fala de um jeito diferente já é alguém para eu seguir. Bom líder, um bom líder. E os mais velhos ainda têm referência nos processos, nas coisas, nos meios, e entendem o valor do tempo para a maturação da percepção. Então os mais velhos lidam, eu acredito, e tenho percebido que os mais velhos lidam com a quantidade de informação, com a quantidade muito grande de informação, de forma gradual, paulatina e às vezes ignorando. Alguns não querem, alguns tomam a decisão de acompanhamentos. E ok. E os mais novos lidam com todas as informações de uma forma muito difusa, sem muito foco. Então a gente vai ter que entender que o gestor ele vai ter que comprar as brigas e ele vai ter que ser o curador. Ele que vai ter que falar assim, o mais velho, mais experiente, vamos seguir por aqui. Eu sei que você tem essa experiência, mas tenta pegar essa experiência junto com essa ideia. Muito legal. E os mais novos a gente tem que direcionar o seguinte, me traz todas as suas ideias, mas eu quero que essas ideias sejam não limitadas, mas que elas estejam dentro desse range de possibilidade aqui.
fala tudo o que você quer pensar, mas colocar uma direção, porque se não houver uma direção, a gente continua navegando, é como se a gente fosse remando com um barco de um lado só. O barco, se você rema de um lado só, ele vai ficar rodando. É por isso que a gente vê hoje muitas ideias e poucas ações. Isso. Né? Então, eu até vi outro dia um negócio que falava assim, antigamente, a gente sabe que, por exemplo, para fazer escola, a gente leva, sei lá, 10 anos na escola. Faculdade, uma média de 5 a 6 anos. Mais uma pós-graduação, mais não sei o quê. Agora, com a internet, a gente quer abrir um Instagram e viralizar qualquer coisa ali em 10 segundos, né? E acha que isso é o que está fazendo valer a pena. Então, a gente vê essa superficialidade que a gente estava conversando, né? Através muitas redes sociais. Eu vi não sei se foi aquele cara, um cara do G4, que ele falou assim, se a sua ideia viraliza, o que ela é depois disso? Ela se mantém ou ela vai durar só aqueles segundos? Porque se ela se mantém, é porque realmente é uma ideia aprofundada e que vai ter lógica naquilo. Se não, vai ser só mais uma coisa que viralizou. Assim como N coisas que estão... E até que tem conexão, né? É muito legal você falar disso, porque hoje eu vejo muito essa métrica dos números, né? Sim. Da vaidade. Então, você quer viralizar pra quê, né? Você quer só para as pessoas te darem like ali e te dar uma sensação de aprovação, ou de fato aquilo ali vai trazer alguma verdade que você carrega, né? Ou seja, que o próximo vídeo você está falando sobre isso, que a próxima palestra você está falando sobre isso, que no seu dia a dia você está vivendo isso, né? Acho que o grande ponto é que hoje isso nem importa mais. Não estou dizendo que não importa, mas hoje não precisa importar mais. Não deveria, né? Eu deveria importar, deveria ter um caminho, deveria ter um propósito para que isso acontecesse, mas hoje em dia já não tem tanta necessidade do se importar. Desde que eu ganhe dinheiro, e eu acho que é a grande sacanagem do modelo que essas empresas têm, é o modelo de comparar, e quem surfa nessa onda muito bem vende essa ideia. Que fala assim, olha, dá para você fazer, você consegue, entra aqui no jogo que você consegue faturar. Entra desse jeito que você consegue faturar. Aí eu pego pessoas, lembrando que os jovens têm essas referências em vários lugares, aí eu pego grandes influenciadores. E falo para esses influenciadores falarem que esse é um bom caminho, que esse é um caminho possível. Que na hora que você vai analisar a estatística, é 0, alguma coisa. De tantos que tentam, poucos conseguem. Mas não é isso que eles vendem. E é muito mais fácil. A gente já falou que cognitivamente a gente tem uma tendência muito grande a escolher caminhos que são mais rápidos. O que é mais fácil? Eu fazer um vídeo e ganhar milhões? Ou eu trabalhar anos e ter a possibilidade de nem chegar no meu milhão? Mas foi muito legal você trazer essa palavra da curadoria, porque eu vejo nisso a solução para o que eu enxerguei lá dentro também, que é a cultura, né? Ou seja, no centro dessa decisão que eu tomei está a cultura. Então a cultura ela passa a ser privilegiada pela experiência de quem vem 60 mais, com a sagacidade, a voracidade, né? A velocidade de quem chega querendo fazer para ontem, né? Então a hora que a gente une isso aí dentro de uma cultura que está bem estruturada, bem embasada e bem comunicada, né? Para que a gente gire em torno dali, aí cria o que a Hannah falou desse respeito, né? E dessa agregação de uma construção em conjunto de duas gerações, trazendo cada um seu tempero, sua melhor artimanha, né? E assim a gente entrega mais para o cliente. Aproveitando para falar, a gente começou a falar sobre comparações de redes sociais e tudo. Isso é natural do ser humano, né? A gente é condicionado a comparar, a ter referência, né? Assim, a gente não consegue nem ter um entendimento de algo se a gente não buscar algo que a gente já conheça para ter de referência. Porém, a gente passou, até tive uma discussão num podcast com um colega também, falando sobre isso. A gente passou pela época da Barça, a gente passou pela época do Wikipedia, onde você podia participar, né, colaborar, mas a informação base era validada, né? Tinha uma curadoria ali e tudo. E hoje a gente passa por uma era de creators onde todo mundo tem razão, né? Ou seja, quem faz mais barulho, como vocês disseram, acaba tendo mais voz, tendo mais validação, e aquilo ali se reverbera muito, né? Como é que vocês veem o futuro disso, né? Como é que vocês veem o futuro dessa comunicação, desse posicionamento, até pra gente gerar conteúdo, que a gente vê que é um meio hoje natural, mas de uma forma responsável, de uma forma que de alguma forma traga alguma curadoria, que traga alguma responsabilidade. Como é que vocês enxergam isso? Pode ir, Rafa. Achei difícil essa pergunta. Cara, eu acho que tem uma
uma referência de que sempre a gente pegou as referências dentro... Claro, sempre quem conta a história primeiro tende a ter a base da história como a maior referência. E a história sempre foi contada por um grupo de pessoas e tudo mais. Mas, enfim, a Barça era a nossa curadoria, a Wikipédia era uma curadoria que era bem feita, a partir de princípios que nós entendíamos que tinha uma base científica por trás. Hoje a gente vive no mundo da pós-verdade. E a pós-verdade é cada um constrói a sua, vive a partir dela... problema do outro. E a gente começou a viver mundos de ideologias, de separatividade muito grande, onde parece que não existe mais a verdade, né? E tudo aquilo que é fake é aquilo que eu não acredito. E isso é muito complicado. As retóricas, né? E é difícil eu colocar aquilo como fake, aquilo que eu não acredito, porque aquilo que eu acredito também é uma base de informação enviesada, parcial, seletiva e tendenciosa. E é difícil eu colocar isso para alguém curar. Né, alguém, eu digo assim, quando essa discussão começou a virar política, eu acho que a gente começou a ter um problema. Porque a gente parou de conversar sobre ciência, parou de conversar sobre fatos, a gente começou a conversar sobre pontos de vista. E toda visão de mundo ela é seletiva, parcial e ela é tendenciosa. Dentro de uma empresa, o que faz curadoria é estratégia e cultura. É líder, mas a partir do quê? O que ele cura? Ele cura a partir das experiências, ele vai olhar a estratégia como norte e a cultura como um padrão de comportamento. Né? Cultura e valores como os direcionadores de como a gente faz. A estratégia para onde a gente está indo, as pessoas é quem vai fazer o processo, e aí você começa a juntar montar esse quebra-cabeça, jogar esse joguinho de xadrez. Acho que a dificuldade grande maior agora, e olhando para o futuro de fazer curadoria, eu acho que nunca foi tão difícil, nunca será, e a partir de agora será cada vez mais. Porque além de a gente não ter uma base, e onde que está a curadoria real? Tá a ciência, são os dados. Então eu pegar os dados, fazer esses dados virar informação, conseguir extrapolar esses dados. Então não dá para fazer uma pesquisa com 5 pessoas e falar assim, então é isso. Não, eu preciso de um bom dado científico, ele pode ser extrapolado para um grande número de pessoas. Então a gente começar a fazer uma ciência que tenha maior capacidade extrapolativa e tudo mais. Eu acho que é aí que vai estar a curadoria. Mas a gente vai enfrentar um grande desafio, muito, muito grande, de conseguir conversar. Na verdade, eu acho que a gente já vem enfrentando, né? Porque, assim, a comunicação, ela nunca foi tão fácil, mas nunca foi tão difícil ao mesmo tempo. Porque, é igual o Rafa falou, vem muito uma questão de ponto de vista. Então, peraí, se ele tá falando uma coisa, eu tô ouvindo o que ele está falando, ou eu já tô buscando informações para eu poder rebater o que ele tá falando e a minha verdade ser mais verdade do que a dele. Né? Então, cria-se esses conflitos. E hoje, por exemplo, tudo é muito rápido. Eu fiz um propósito desde 2024 que eu não ia mais ouvir áudio acelerado. Por quê? Eu já sou muito acelerada. Então, na hora que eu tava ouvindo áudio, eu ouvia áudio fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu já ouvia a pessoa falando acelerada. E aí, eu já respondia mais acelerada. E aí, uma vez eu fui questionada, por que você tá tão estressada? Eu falei, não tô estressada. Né? E eu comecei a perceber que eu achava as pessoas estressadas e que aquilo foi estressando a minha cabeça. 2024, eu não escuto mais nenhum áudio acelerado. Por quê? É uma estratégia, entre outras milhões da minha rotina, onde eu precisava entender a comunicação. Eu trabalho com comunicação. Né? Eu tô passando, igual você falou, a questão da responsabilidade. Se eu trabalho com a comunicação, eu preciso ter responsabilidade naquilo que eu vou passar, naquilo que eu sei que vai pra frente depois, né? Então, nem sei como que tá isso hoje, mas até pouquinho tempo atrás, a responsabilidade da comunicação era de quem estava passando a comunicação, né? Então, hoje em dia, como que a pessoa recebe essa comunicação? Né? Então, a gente tem que ter esses pontos e como o Rafa colocou, se eu vou trabalhar com liderança, com gestores, a responsabilidade vai ser deles, né? Isso tem que estar muito bem organizado. E aí vem muito essa questão de que a gente tá sem paciência para ouvir. A gente tá sem paciência para poder tá, deixa eu ouvir o que você tá falando de fato, para eu entender e continuar com isso aqui. Né? Então eu vejo realmente, é um desafio que eu acho que cada vez mais a gente vai enfrentar num formato onde talvez vai criar muito conflito. Né? Cada vez mais vai ver esse conflito em cima. Os principais players de branding, de marketing, de marketing digital, estão falando justamente isso, né? Que a tendência de bombar nas redes hoje é justamente o desacelerar, né? Trazer um conteúdo... Tem um novo, né? Que agora chama Soft Life. Isso. Eu até fiz um post sobre ele ontem.
Porque a gente tá tendo desafio pra desacelerar. Desafio pra fazer coisas básicas, né? Tipo assim, eu vou parar e vou ver uma série aleatória hoje que não vai me agregar em nada na vida. Nossa, Sim. Mas será que eu vou fazer isso mesmo? Será As que eu não pessoas cada tinha? vez mais meditando, né? Buscando Tentando, conteúdos mais né? leves, mais profundos, né? Um pouquinho mais longos, porque a gente ficou viciado nesse muito rápido e tudo. E aí você falou de um negócio interessante, até trazendo o que o Rafa trouxe também como uma pergunta para você. Nessa briga política, nessa disputa atencional, né, onde quem fala mais alto, quem fala mais rápido, quem traz mais movimento, né, que virou até um meme de internet, né, você falar mexendo, as pessoas prestam atenção em você. Presta atenção em mim. As redes sociais brigando pela questão da não checagem de fatos para eles se isentarem, para eles conseguirem usar, né, dos artifícios que trazem mais engajamento, mais viralização e por isso mais tempo de tela. Como que o ser humano médio, né, consegue ele mesmo se proteger? Você deu até uma dica, né, dessa desacelerada, buscar artifícios para desacelerar, mas o que mais que eu posso fazer para dar esse foco atencional correto, vamos falar assim? Olha, eu acho que quanto mais a gente conseguir ter consciência, né, trazer uma consciência para o que está acontecendo mesmo. Ontem aconteceu um fato super engraçado lá em casa, né? Eu tava com a Rafa em casa e eu não assisto mais TV aberta tem muitos anos. Só que minha televisão da sala, o aparelho queimou. E a gente foi almoçar, enquanto eu almoçava eu liguei a televisão, tava passando um programa qualquer lá na Globo, aquele negócio que o povo canta mascarado. Eu também não conheço, eu só vi lá depois. Aí tava lá e a Rafa parou na televisão e ficou assim, olhando. Aí veio a propaganda, ela, que isso? É anúncio? Eu, não, filha, é propaganda. Ela, o que é propaganda? Eu, ai, Rafa, é tipo anúncio. Aí falei, deixei. A referência já é inversa. É, né? Vai, é tipo anúncio, vai, fica com essa informação. Daqui a pouco volta o programa. Ela questionando muita coisa, sabe? Aí daqui a pouco deu intervalo de ver anúncio de novo. Ela, mãe, tem como você pôr YouTube? Eu não tô gostando disso aqui. E aí, eu vi assim, gente, ela tem 6 anos de idade, né? Quais são as referências que ela tá tendo e como a cabecinha dela tá funcionando. E aí, então, né, voltando na pergunta, eu acho que a gente precisa dar uns 10 passos pra trás em tudo que tá acontecendo. O que são esses 10 passos para trás? Eu preciso tomar consciência do que está acontecendo, de como que tá o meu ritmo. Eu costumo dar um exemplo nas palestras muito assim, principalmente para mulher, né? Homem não é tanto assim. Eu tô lá dirigindo, aí meu carro dá um sinalzinho. Se eu sou mulher e eu tiver marido, eu vou falar assim, ó, o carro deu um sinal ali. Se eu não tenho marido, o que eu vou fazer? Depois eu levo no mecânico. E você vai postergando aquilo ali. Até parar. Até parar. E nós somos assim. Então, assim, o nosso corpo vem dando muitos sinais, né? Eu vejo, assim, todos os dias alguém reclama, sente dor de cabeça todos os dias, o olho, né, tremendo, pessoas com sinais claros e visíveis de ansiedade. Então, assim, o que a gente tá fazendo realmente? Como que tá a nossa alimentação? E aí vem pros pontos básicos. Eu costumo falar que, assim, as coisas básicas, elas são tão básicas que a gente negligencia. Né? Então, por exemplo, eu vou tomar um café, eu vou tomar café sem açúcar. Não tomo sem açúcar. Eu vou tomar, então tomo com adoçante, mas adoçante faz mais mal que o açúcar. Aí eu vou pro adoçante e a gente vai negligenciando, a gente vai ficando. É muito mais fácil eu parar e fazer um lanche do que eu levar um lanche saudável pro trabalho ou pra algum outro lugar que eu for. E é tudo muito básico. E esse básico, ele tá sendo deixado de lado. Né? Que na hora que eu chego em casa, quantos cafés a gente tá tomando durante o dia? Né? O povo já acorda tomando energético. Peraí, será que eu não preciso reorganizar a minha vida, passar por um detox mesmo, dar uma limpa nisso tudo, né? Um reset que a gente tava brincando e começar, só que a gente tá sem paciência pra isso, porque a gente quer o resultado pra ontem. E o nosso corpo, ele tá tão viciado em tudo isso que a gente não tá dando conta de fazer esse reset. E a gente não dá conta de, eu preciso acordar cedo pra poder ir na academia, talvez. Aí eu tento uma vez, eu falho, aí eu já não quero mais, aí eu quero começar a academia, eu quero o resultado em 1 semana. Eu começo a fazer o detox, uma dieta, qualquer coisa, eu quero o resultado em 3 dias. E não vem o resultado, eu largo tudo, eu entro no looping de novo, que é muito mais fácil eu viciar o meu cérebro, o meu corpo, com os resultados, prazeres imediatos. Sim. Aí prazeres imediatos acaba com a gente, né? Ele é uma fonte de prazer, mas ele não pode ser a única, né? Exatamente. Quando ele é a única, ele se torna efêmero. E prazer, ele não é acumulável, né? Eu não acumulo prazer. Quem dera, né? Prazer eu comi um hambúrguer, acabou o hambúrguer, acabou o prazer.
E às vezes até vem a culpa logo em seguida. Então aí a gente fica preciso, para ter o prazer de novo, eu preciso da fonte do prazer de novo. Exato. E aí eu vou precisar dessa fonte que é constante. Por isso que prazer é diferente de felicidade, né? Não todo prazer traz felicidade, mas na grande maioria das vezes, dentro da felicidade há o prazer. E a felicidade é uma construção eudaimônica, enquanto o prazer é efêmero, ele é do dia. Ambos têm que acontecer. O problema é, eu vi uma palestra do Clóvis que eu achei extraordinária. Ele falou assim, quanto tempo na minha casa um orgasmo dura 10 segundos? Uma enxaqueca 10 horas. Então eu não posso fazer com que minha vida gire em torno de um orgasmo, que são só 10 segundos. Né? Então, assim, os prazeres pequenos, os prazeres, eles são assim, enquanto há o foco do prazer, há o prazer. Quando não tem mais a causa, né? ele é isso. E é por isso que a gente tá tão viciado, né? Eu acho que, eu não vou saber o nome, mas eu acho que é a dopamina, né? Que eu tô aqui o tempo todo, que eu preciso trazer pro meu cérebro uma fonte rápida de prazer. E quando a gente está sem uma fonte rápida de prazer, a gente entra pro outro lado. Sim, fica nessa busca. A gente tem um sistema mesolímbico. Esse sistema mesolímbico é a principal via dopaminérgica do cérebro. Nem tudo é só dopamina, mas a dopamina é um neurotransmissor muito forte nessa modulação e na intencionalidade do comportamento. Quando há essa intencionalidade, quando há essa proximidade, esse desejo, eu tenho ali um foco dopaminérgico, eu tenho ali uma descarga dopaminérgica, então ali na área tegmental ventral, vai para o núcleo accumbens, vai para o cérebro e vai fazendo com que o comportamento seja motivado. Então é como se fosse uma droga. Então eu vou ter lá, tenho a usabilidade da droga, eu tenho ali a dopamina para usar. Quando eu uso o prazer, os receptores recebem aquilo ali, despejam ali os hormônios, os outros neurotransmissores ali ligados ao uso daquela substância. Se eu faço esse uso corriqueiro, que se foi prazeroso vai ter uma segunda descarga de dopamina, eu vou querer mais, eu tenho um vetor de força muito importante ali, a usabilidade constante daquilo ali vai me trazer menos prazer. Para eu ter o mesmo prazer que eu tinha antes, eu vou ter que usar mais. E porque eu vou ter tendo no cérebro recaptação desses neurotransmissores pelo excesso desses agentes ali na fenda sináptica. E eu vou reduzindo isso, né? Então, e a vida é isso. Eu tenho uma coisa que me dá prazer. De tanto eu fazer, aquilo não está dando prazer mais. Comum, né? Aí eu falei assim, não, agora eu preciso de algo que me dê mais prazer. É uma droga como outra qualquer. É uma droga como outra qualquer, então, só que legalizada, ou pelo menos que a gente nem sabe imperceptível, que é uma talvez, droga. Né? É tipo chocolate, açúcar álcool, né? tabaco, a gente pegar jogo. A gente brincou do café, né? Com café. Açúcar e tudo. Você toma café. Eu tomava... O que é pior? Vou contar pior. Eu aprendi a tomar vinho com minha mãe, que já era vinho suave, né? Já era aquele vinho bem docinho, brasileiro e tal. Aquele vinho antigo, parecia um suco de uva. Mas não satisfeita, ela colocava um pouquinho de açúcar, né? Pra ficar mais doce, porque a gente tem esse paladar muito infantilizado. Sim. Depois começou a tomar um vinho seco, que começou a ficar mais frequente, né? Mas colocava lá um pinguinho de adoçante, né? Aos poucos a gente vai perdendo isso. Hoje a gente, né, toma um vinho ali que é... Quando ele é meio suave, né? A gente vê alguns vinhos que são assim. Você já toma com um certo preconceito ali, né? Não é nem preconceito, né? Sem gosto mesmo. Não, tá muito doce. O café é a mesma coisa. Mas isso faz parte de um processo de conhecimento. Conhecimento que eu falo, como você acabou de trazer pra gente, né? Você tá falando sobre como funcionam os hormônios. Então eu preciso conhecer isso para entender o que tá acontecendo dentro de mim. E aí o autoconhecimento, que é olhar para dentro e falar assim, como que isso acontece em mim? O que traz isso? Quais são as particularidades que tem em mim em relação a isso? Para onde eu inclino mais, para onde eu tenho maior probabilidade de excessos? Onde eu não tenho controle ainda. E esses lugares são bons da gente saber. Porque é fácil. Eu adoro doce. Eu adoro doce. Então eu não tenho na minha casa. Por que eu não tenho na minha casa? Porque quando eu estiver cansado, e eu falei assim, hoje eu mereço doce. Nossa, só um docinho. Aí eu vou procurar, não tem. Mas de repente você tá todo dia cansado, aí você tá ferrado. E é por isso. E o doce, ele é palatável. E a palatividade do doce você abre uma caixinha de bombom, a probabilidade de você comer um é muito pequena. Você come um, acabou o prazer. Aí, você precisa de mais um pouquinho, porque hoje o dia foi cansativo. Aí você vai mais um. Aí você come crack, 4. Né? Aí você come 4. Aí você fala assim, já comi 4? Vou comer o resto. Como o resto, Porque é muito fácil a gente ir justificando esses processos. E é
É tão interessante que tem aquela brincadeira que o povo fala assim, né? A pessoa que tirou o açúcar do café, ela é capaz de qualquer coisa. Então, quando você corta o açúcar, né, da sua vida, porque querendo ou não, o açúcar, ele causa. Sim, né, essa sensação de prazer. E ele inflama. E ele inflama o seu corpo. E quando você tira o açúcar e você começa a ver resultados com isso, você não quer aquilo de volta pro corpo. Né? No corpo da mulher até muito mais, porque é imediato. Você começa a vir com um acúmulo muito grande de celulite, o corpo fica mais lento, né? Então, assim, quando você tira mesmo, e por isso o pessoal brincar, quem tira o açúcar tira qualquer coisa. Porque a gente entende, se aquilo ali faz mal e eu não quero na minha vida, o que eu vou fazer é tirar. Então, se a gente faz isso com açúcar, a gente faz isso com qualquer outra coisa. Eu vi muito tempo aquelas lives de gurus da internet, né? Uns anos atrás. Acorda às 5 horas da manhã, toma o banho gelado. O famoso milagre da manhã, né? Toma o banho gelado, corta o açúcar, corta o álcool, não sei o quê. Mas, assim, tem uma ciência por trás disso aí, que é de fato, né? Que vem nessa sabedoria popular que você trouxe, né? Que é bem fácil de traduzir, que é, se você é capaz de fazer isso, você é capaz de fazer outras coisas. Exato. Porque você tem autocontrole. Né? Sim, mas ali acho que são as fórmulas, e isso que é o problema das fórmulas. Porque as fórmulas, elas... pega-se a partir de grandes informações, eu vou criar e reduz, sem até entender as causas de por que essa não traz o entendimento. Só fala que é para fazer que quem tem sucesso faz isso. É assim que funciona. Acordar cedo não é bom para todo mundo. Não é bom para todo mundo. Para mim não é. É isso. Não tem gente que é mais vespertino, tem gente que é mais matutino. Onde a pessoa produz melhor não é nas primeiras partes da manhã, tem pessoas que são. Então, isso está dentro do conhecimento. Saber como você funciona. Você é mais vespertino, você é mais matutino, que isso vai favorecer você. O negócio do açúcar, maravilha. Vale a pena, porque o açúcar em excesso, ele é problemático. Então, reduzir a ingestão, ok, mas vai num profissional para te indicar como que essa redução tem que ser feita. Exato. Né? Alguém que sabe fazer isso. Igual quando entrou na moda o negócio do jejum. Sim. Né? O jejum intermitente. Todo mundo queria fazer jejum intermitente. Gente, ficar 6 horas sem comer, né? Se você tem algum problema ou alguma outra coisa, pode causar um problema muito maior. Quando a pessoa está com fome e tem baixa glicose, ela tem um comprometimento de função neural. Então a pessoa já é chata e fica sem comer, fica mais chata ainda. Não, fica sem comer e sem dormir lá em casa não funciona. É isso. Faz mal pra mim. Insuportável. É isso aí. Não comer bem. Aí vai ser o dia inteiro aguentando. E a pessoa já é nervosa, aí ela tá com baixa glicose, aí ela já tá com estressada, cortisol alto, adrenalina alto. Acabou, cara. Não tem uma tomada de decisão boa ali, não. E eu acho que você falou super importante, que é o ponto de eu entender assim, por que disso? Né? Igual vem a questão do o acordar cedo, aí todo mundo transforma em regras, né? Igual veio o milagre da manhã, né? Que nada contra quem faz. Mas, por exemplo, pessoas de grande sucesso, o que elas fazem? Elas acordam cedo, elas meditam, elas vão na atividade física, elas tomam banho gelado, elas fazem isso. Peraí, mas por quê? Né? O que está por trás disso? E aí vem a questão da superficialidade. A gente não quer entender o porquê. A gente só quer a regra. Porque o padeiro também acorda cedo. Exatamente. Quem pega 5 ônibus também acorda cedo. Exato. Então a métrica não é acordar cedo. A métrica é você saber o que você faz com o seu tempo. E é isso. Você aprender a controlar seus impulsos. É isso. E tem aquela métrica também, as pessoas não partem do mesmo lugar. Eu queria só voltar no ponto do que você perguntou sobre as fake news, né? Assim, sobre as informações. Como você faz curadoria? E eu acho que esse é o grande dilema, que não há uma resposta. Quando as redes sociais hoje vêm e falam assim, eu quero tirar a minha responsabilidade de fazer a curadoria, não, o cheque se a informação é real ou não. É super difícil fazer isso, de fato, não estou falando que não é responsabilidade. Quem vai fazer isso? Quem é o órgão responsável por falar o que é real e o que não é real? É claro que tem informações que são super passíveis de análise. Eu falo assim, então se você não comer 5 tabletes do meu negócio, do meu produto, você vai ter diabetes. Isso a gente consegue averiguar e saber que é uma fake news. Mas tem informações que são informações que só são contrárias a um modelo tradicional ou são contrárias à maioria do pensamento vigente. Como que a gente mensura se isso é uma informação que deve ser passível de análise ou não? Isso que é a dificuldade, eu acho, grande dentro desse processo, e por isso que dificulta tanto a gente concretizar um modelo de análise de informação, né? Perfeito. Nós vamos voltar para esse ponto, porque tem um tema final aqui para a gente trabalhar nesse sentido. Mas vamos abrir um outro quadro aqui, que é o quadro de mentoria. E a gente abre um parêntese aqui e volta.
A MG Data, que é um parceiro nosso, mandou pra gente uma questão, né? Um case também que a gente trouxe. Dentro do Conexões de Negócio, para quem não conhecia, o Conexões nasceu em 2021 no Clubhouse e a gente tinha mentorias. A gente fez 140 mentorias com 22 mentores gratuitamente para pequenos empresários. Então a gente trouxe esse bloco aqui para dentro. E o case é o seguinte, né? A gente tem um desafio hoje dentro da MG Data. A MG Data é um cliente do Conex, inclusive na cogestão, de alinhar times que precisam conhecer sobre tecnologia. É complexo, né? Mas times que precisam conhecer sobre tecnologia, só que eu preciso priorizar, porque a gente não consegue contratar a pessoa que conhece tecnologia e é vendedor. Né? Então eu preciso ter gente que é vendedora e gente que conhece tecnologia. E são geralmente pessoas diferentes. Né? E a gente tem também, hoje, dentro desse mesmo contexto, que é uma crença minha, eu acabei levando lá para dentro também, a gente contratou uma pessoa, né, ali não 60 mais, mas beirando 60 ali, né, 59, que veio da área gráfica, ou seja, nem veio da área de tecnologia, para trabalhar vendendo tecnologia, enquanto você tem pessoas mais novas lá dentro, extremamente ligadas ao mercado de tecnologia, que já atuam há muito tempo. E aí a gente vê um outro cenário, né? Essas pessoas que vêm cruas, sem conhecimento nenhum, estão muito mais abertas a aprender e implantar coisas novas, né? Coisas que ainda não tinham visto. Enquanto aquelas pessoas que já têm bastante conhecimento têm uma resistência muito grande pelo novo, uma resistência porque acham que já conhecem o suficiente e tal. Como lidar com esse desafio aí, trabalhando tanto na área da psicologia, no campo da psicologia, quanto no campo, né, neural aí, da neurociência? Adulto não aprende aquilo que não tem interesse, né, cara? Isso que é o grande ponto. Quando a gente fala de andragogia, de aprendizagem, a pessoa ela tem fases, né? A gente primeiro está na ignorância inconsciente, depois a gente vai para a ignorância consciente, depois a gente vai para o conhecimento consciente, para ir depois para o conhecimento inconsciente. Então é uma trajetória que se faz. Para você sair da ignorância inconsciente, você tem que ver necessidade. Quando você foi aprender a dirigir, por que você foi aprender a dirigir? Você tinha uma necessidade. A necessidade podia ser por um prazer ou por um... É engraçado você falar disso, porque eu tenho visto tanta gente não querendo dirigir. Porque não precisa mais. Eu consigo me deslocar sem dirigir, sem ter que pegar um ônibus hoje. Na nossa... É coisa de velho. Na nossa época, para se deslocar, se você não tivesse um carro, você tinha que pegar um ônibus. Não tinha ou um táxi, que não era barato. Então, facilitou. A mobilidade hoje está muito mais facilitada. E, ok, a pessoa não precisa mais. Por isso que elas não querem, porque é mais um esforço. Se eu posso fazer tudo sem esforço, por que eu vou me esforçar? Então, não há uma necessidade vigente para a busca da grande maioria das pessoas mais novas hoje por uma mobilidade onde você dirige, né? Então, sempre há uma busca, primeiro, a mudança pela necessidade. As pessoas mudam pela necessidade do crescimento, então talvez o novo, quem é a pessoa mais nova, ela muda, ela quer aprender, porque para ela ali, primeiro, é um conhecimento que ela vai agregar, que ela vai levar, e há alguma percepção de ganho ali naquele início. Trazer pessoas mais novas e mais cruas, eu acho que é bom em um momento para você trazer esse movimento, mas você é referência técnica constante. Mas nesse caso é até o contrário, os mais novos são os que têm conhecimento técnico e os mais velhos são os que estão vindo cruz. Entendi. A ideia de trazer os mais velhos são para trazer essa senioridade. A experiência de venda, né? Maravilha, a experiência de venda, do método de venda. Ok, mas um vai precisar da experiência do outro, um sem o outro não vai... Eu acho que essa que é a tônica. É fazer com que cada um entenda que sem o outro ele não vai funcionar. E que há uma necessidade vigente. Eu falei assim, meu amigo, se você não conhecer um pouquinho do técnico, o mais velho, né? Se você não conseguir conhecer um pouquinho do produto, você não vende. Se você não vende, você não fatura. Se você não fatura, você não tem dinheiro. E é deixar muito claro para a pessoa o que é valor para ela, o que ela foi buscar. Então, cara, um vendedor, na grande maioria das vezes, o que ele busca é número, é venda, é variável. Então, é fazer essa dor chegar nele. Nesse caso, uma coisa que eu vi... te elucidando, porque eu acho que eu fui sacana, né? Porque os dois cases que eu trouxe são bem parecidos e eles são inversos. Você ficou viciado no primeiro. Mas é legal porque o que eu vi, né? E aí nos dois casos, mas nesse em específico, pessoa mais velha, muito aberta a aprender e aprendendo com muita voracidade, enfim, consumindo ali tudo que a gente tem de informação para ela e aplicando. E o que eu vi? Valorização, né? Ou seja, tem um campo ali também de que existe muito pouca valorização desse profissional mais velho, que já está sendo meio descartado. E quando a gente traz ele, dá uma oportunidade tão real, tão concreta, e coloca ele no protagonismo, inclusive acreditando que ele é capaz, né, de fazer, porque eu escutei pessoas lá dentro, né, que têm poder de decisão, falar assim, cara, você está tomando a decisão errada. Eu falei,
vai comigo. Vamos ver. Vamos comigo. Com a gestão é isso. Acredita em mim que a gente está gerindo junto. E aí deu super certo. E eu entendo que tem essa questão também, né? Do honrar a confiança, até porque eu acho que é um valor das pessoas também mais antigas, né? De honrar as oportunidades e tudo. E dos novos de olhar e falar assim, cara, eu já sei, essa pessoa não sabe, quem é você para me ensinar? Já sei o suficiente, por que eu vou trazer o novo? Como é que motiva essa galera a aprender? O Rafa falou um negócio que eu achei, né, que é muito real, que a gente trabalha muito dentro das empresas, que é a questão de valores. Então, assim, apesar da gente ter pessoas novas chegando, ainda tem muita gente nova que entende o que são essa questão de valores. Né? Então, assim, eu atendo umas meninas mais novas no consultório, ali na faixa de 23 a 25, com uma cabecinha muito boa. Então, assim, eu acho que ainda tá vindo, né, uma geração que vem nessa questão dos princípios, os valores, e entendendo muito, assim, essa pessoa, né, os valores dela estão alinhados aqui com a empresa, né, com o objetivo da empresa, porque senão, contratar por contratar também hoje, a gente sabe que é um tiro no pé, porque vai dar menos de um mês aquela pessoa vai sair, e isso independente de idade, né, porque eu vou muito em loja, às vezes até comprar mesmo, eu entro numa loja, tá fulano, a outra já tá aí eu vou na outra loja, ela já tá lá, tipo assim, prazo de uma semana, né? Então, assim, o que essa pessoa tá buscando? Não é só o dinheiro mais, né? Vem muito o que você acabou de falar, a questão do reconhecimento, essa valorização, tá todo mundo muito carente disso. Ambiência, né? O ambiente, né? Tudo isso influencia. Então, a gente vê hoje que empresas, inclusive, que elas investem nos colaboradores, e não estamos falando só do salário, mas às vezes até dos treinamentos, né, dos acolhimentos que são feitos pela empresa para os colaboradores, isso tem mudado, né? Eu fui numa palestra recente que nós tínhamos pessoas 60 a mais, como nós tínhamos 20 menos. E todo mundo numa integração muito boa. Então, eu também acho que entra muito num perfil ali do que os gestores, né, os líderes estão trabalhando para que essa integração seja feita de uma forma saudável. O que a gente fez uma empresa uma vez, a gente foi desenhar um modelo de remuneração e remuneração variável. De pessoas de idades diferentes. E a gente percebeu que não era todo mundo que se motivava pelas mesmas coisas. Então a gente tentou colocar um modelo onde a gente conseguiria abraçar mais possibilidades de benefícios para essas pessoas. E a gente criou metas conjuntas, onde essas metas conjuntas a gente conseguiria fazer com que o trabalho de um impactasse no trabalho do outro. E em algum momento seria inegável ou inevitável a correlação da construção conjunta. Para não virar só um time que tem um artilheiro, que só ele que faz o gol, e se ele faz o gol ele ganha. Então criar essas métricas também e o seguinte, o que cada um dessas gerações precisa saber sobre o que o outro faz. Então é um QSP, né? A quantidade suficiente para. Qual que é a quantidade de informação suficiente para eu fazer o que a gente tem que fazer, que eu tenho que saber do que o mais velho faz para que eu consiga entregar para ele aquilo mais pronto. E vice-versa. O que eu tenho que saber do que os mais novos sabem para eu conseguir vender melhor e criar essas correlações. E essas correlações, cara, eu acho que são muito difíceis porque eu acho que a gente quer entrar em consenso. E consenso é algo super complexo de fazer. A gente tem que entrar em acordo. Acordo é o seguinte, a hora eu ganho, a hora você ganha. Não é sempre que eu vou ganhar, e consenso a gente acha que todo mundo tem que ganhar o tempo todo. E não dá para ter consenso o tempo todo, principalmente dentro de empresa e num cenário parecido com esse. Muito bom, muito bom. Adoro quando você fala disso, né? Porque assim, você fala muito do bom senso, né? Qual que é o bom senso? É o meu, né? Exato, bom senso é uma grande furada. Você é muito inteligente. Exatamente. Muito bom. Voltando até para onde a gente estava mais ou menos e abrindo um último bloco aí, falando sobre até inteligência artificial, né? Essa semana a gente teve uma atualização de IA que trouxe as atividades, né? Assim, trouxe para o campo ali do GPT, né? Que, vamos falar assim, onde está popularizado, é o Google da atualidade, né? Ele faz as buscas e faz as escolhas por você. Então você fala com ele, olha, vê para mim qual a melhor passagem para um voo, tal dia, não sei o que e tal. Ele vai fazer a busca e ele vai optar a melhor passagem por você. Ou seja, ele passa a fazer escolhas. Sim. Numa era que a gente está cada vez mais com acesso a mais informação e cada vez com menos informação, porque a informação ela está tão explícita, né, que você não precisa mais armazenar nada, você não precisa, né, ter tomada de decisão mais sobre as informações que existem. Sim. Você só precisa ter um comando ali, ter um desejo. Como é que vocês veem hoje essa interdependência, né? Assim,
de o quanto que isso pode ser útil para facilitar a nossa vida, mas ao mesmo tempo o quanto que isso pode estar destruindo a nossa vida também, né? A nossa cognição, nossa satisfação. Ô, Rafa, não sei se foi você que postou, que você até colocou, não sei se foi você, tô lembrando da imagem, mas que colocou assim no cantinho até, falando que a IA agora também o povo tá indo muito procurar coisa de terapia. Foi. Acho que foi você, não foi? Foi. Eu abri um assistente de terapia há um tempo atrás. E foi legal. Foi não, é legal. Eu não abri ainda por puro preconceito, né? Mas eu tenho que abrir pra ver, até ver como funciona. Eu fui ano passado na feira de startups lá em Floripa. E tinham muitas, né? E nós testamos algumas. E todas muito falhas, porque fica muito repetitivo, né? São padrões, são respostas padronizadas. Então, assim, querendo ou não, vai saindo ali um comando... de algoritmo. Isso, generalizado. Exato. O que eu vejo de tudo isso? Eu acho que o nosso cérebro está cada vez mais viciado, né? A gente não sabe não sabe ter tomadas de decisões. E nós vamos ter cada vez menos, né? Então, pegando de novo minha filha como referência, eu já vejo ela tendo dificuldade para tomar uma decisão, porque é o tempo todo muita opção. Você vai numa loja, entrou na moda aí a tal da capivara. Que essas meninas das 6 anos, tudo agora é capivara. Fomos numa loja. Tinha 365 modelos de capivara. Gente, pra quê? Capivara é uma coisa só. Tem um negócio só pra aquilo ali. Mas não, 365 opções. Netflix, 365 opções. Isso é muita opção o tempo todo. O que é mais fácil hoje? Eu entrar no GPT, eu botar aquilo ali, pedir pra ele compilar a informação e ele me entregar pronto. Eu tenho otimização do meu tempo. Eu vejo uma coisa que teoricamente é o ideal pra mim e eu vou pra aquilo ali. Com certeza nós já estamos tendo uma perda significativa, né, na questão muito ali da tomada de decisão, do que eu vou fazer. Sabe o que eu me pergunto e me questiono muito? A gente tá aqui num bate-papo de podcast. Vamos supor que no Instagram, eu sou muito boa, eu apresento coisas muito boas, mas eu sou chamada pra um bate-papo ao vivo. E aí? Eu acho que é aí que muita gente vai cair, né? Que a gente volta até na questão da síndrome do impostor, da impostora. Quando a gente começou com rede social, lá no meu tempo, há uns anos atrás, que a gente começou a mexer com rede social, o meu maior medo era a pessoa chegar no meu consultório e não encontrar a mesma pessoa do Instagram. E o que eu vejo hoje, tem pessoas muito boas no Instagram que quando você para conversar tete a tete, a pessoa não sabe conversar. Sim. Né? Então eu vejo que isso vai acontecer cada vez mais. Que vem a questão que a gente falou da superficialidade dos assuntos. Para eu ser muito boa, eu tenho que ser muito boa mesmo. Porque para eu ser chamada para um podcast, você pode me perguntar qualquer coisa aqui hoje. Né? Eu não vim com nenhum roteiro de perguntas. Você pode me perguntar. E aí, se eu começar a não saber não que eu tenha que saber de tudo, né? Mas eu preciso saber, eu preciso dar conta do conteúdo que eu apresento e que eu digo saber, né, sobre. Então eu vejo que a questão da IA hoje, ela vai impactar muito nisso. Sabe, cada vez mais essa falha, né, e eu preciso fazer um voo, não sei pra onde, eu não sei nem por onde começar a buscar, eu vou lá, jogo e resolve tudo pra mim. E se der uma pane geral, gente, como é que vai fazer com essa galera? Né, vai dar... vai pegar muito, eu vejo, assim, nessas questões, principalmente as profissionais. Você fala de uma coisa que eu hoje ensino muito para as meninas, principalmente as que estão trabalhando comigo, né, as mais novas, que você não precisa saber de tudo, né? Tem um dilema que a gente tem até nesse case da MG Data. O pessoal com medo, né? No caso, são os que mais conhecem, com medo do cliente ter uma pergunta que ele não vai ter resposta. Eu falei, cara, não tem problema nenhum você não ter resposta. Você tem que alinhar a expectativa com o cliente justamente disso. E aí você usa o valor, né, de um suporte técnico, né, coisa que a gente vende, inclusive, para você poder precificar aquilo ali. Falar, cara, quando você precisar de alguma coisa mais robusta do que isso, aí a gente precisa acionar um suporte técnico, tem custo também, né? Então, até esse posicionamento. Em vendas a gente fala muito isso. Quanto mais opção você dá para o cliente no final, mais tempo ele vai precisar pensar, mais ele vai postergar a decisão dele, porque no final ele gostaria de chegar numa decisão ali, né? Num ponto único, vamos falar assim, no melhor ponto. Que alguém ajude a resolver o problema. Exatamente. Não que você vá tomar a decisão por ele, mas que você vá dar uma boa curadoria por ele, para ele tomar a decisão correta. Exato, você fazer uma boa curadoria. E eu acho que esse é o processo da venda. Quando você dá muitas opções, o cliente fala, vou pensar. E ele não tem a capacidade, talvez, de pensar, porque ele não conhece, ou tecnicamente, ele não sabe, talvez ele vai pelo valor. E aí isso é complexo também, né, na decisão. Então, por isso que a escuta ela tem que ser bem direcionada para uma decisão e uma curadoria bem feita. Sobre a questão das informações IA,
na cognição humana, a gente já vê esse impacto muito grande. Quando você terceiriza, e esse que é o grande ponto, nós, talvez quem viveu uma vida analógica, que teve a capacidade ali de tirar uma raiz quadrada na mão, fazia tudo no caderninho, tinha que apresentar caderno, era diferente a forma de aprendizagem. A gente tem essas redes neurais ali preservadas, apesar de não usá-las tanto. Hoje mais, porque a gente também faz esse mesmo movimento de terceirizar muitas tomadas de decisão e cognição para a máquina, né? Toma uma decisão para mim. Onde eu vejo uma visão boa do uso dessas informações? Cara, para eu lidar com muito dado, para pegar uma massa de dado muito grande, que eu demoraria horas, dias para fazer, e que talvez eu tenha que saber ali uma fórmula muito forte de estatística, terceiriza para uma IA, tá tudo certo. Agora, o que eu vou comer, onde eu vou, o que eu vou fazer, ou como escrever tal frase, como pontuar tal frase, a gente está terceirizando uma cognição que é básica e funcional. A gente está emburrecendo. A gente está emburrecendo. Na verdade, eu sempre falei assim, a inteligência artificial não vai substituir o homem. Mas o grande ponto é que ela vai substituir aqueles que terceirizarem para ela fazer o que ele deveria estar fazendo. Sim. E esse é o grande ponto. Se a gente terceirizar para ela a cognição funcional básica de leitura, escrita, pensar, aí a gente tem um futuro nebuloso mesmo. E é tão engraçado, né? Esses dias eu recebi um texto de uma pessoa e veio um texto muito bem escrito, ponto. Eu falei, você tem certeza usou o ChatGPT? Não sabe fazer, ninguém sabe fazer isso não, gente. Ninguém sabe mais. Não, né? Ninguém sabe fazer isso não. Isso é triste. É triste. Isso é triste. É triste. Porque se a gente eu sempre falo isso também nas palestras, na grande maioria das vezes, e aí a pessoa fala assim, não, Rafael, mas eu pergunto assim, como que seu filho, você tem um filho? Ah, tenho um filho. Eu pergunto, como que ele escreve no WhatsApp? Escreve a frase inteira? Não escreve a frase inteira. Escreve a palavra inteira? Não escreve. 2006, eu fiz um processo seletivo para contratar um auxiliar administrativo. E aí eu tava, enfim, não tinha perfil exato, né? Mas acabei pegando pessoas novas ali que estavam na faculdade e tal. E as pessoas, inclusive as mais introduzidas no mundo digital, porque na época não era tão acessível, não. né? Poucas pessoas tinham computador, não existia celular do jeito que a gente conhece hoje, com a internet e tal. E as que tinham mais acesso digital foram as que foram reprovadas. Eu lembro que eu contratei o Mozart, um beijo pro Mozart, que eu tenho contato com ele até hoje. Um cara super simples, que foi indicado por um contador, e um cara que escrevia muito bem, que lia muito bem e que tinha muita atenção. Os outros escreviam, né, vamos falar assim, na caneta VC, PQ, né? Porque já estavam viciados com essa questão do digital. Imagina hoje, né? E a pergunta grande mas aí eles falam assim, mas numa conversa coloquial não tem problema. Eu falo assim, não tem problema numa conversa coloquial. Agora, quando precisar de uma conversa formal, eles vão ter capacidade de uso de uma linguagem formal? Aí talvez não tenha. Aí a gente... Provavelmente não, né? E tanto isso tá tão... Eu acho que é uma coisa muito séria. Que a gente acha, assim, a pessoa quando aparece... Nossa, eu gosto de ler. Nossa, você gosta de ler? Né? Qualquer assunto, assim, de que a pessoa lê. Parece que é uma coisa extraordinária, né? A pessoa que gosta de ler, que lê. Vamos aproveitar essa sua fala pra gente ir pra um último quadro, que é o do contraditório. Eu gosto muito de trazer esse quadro porque é uma coisa que está faltando muito no universo de hoje também. A possibilidade do contraditório. Que é dialogar, né? Conversar, porque a gente não precisa pensar igual. E quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que pensa diferente, a gente tem duas possibilidades que são vitoriosas, né? Uma, ou você muda de opinião porque você estava levemente errado ou faltando alguma informação, ou você fortalece sua opinião porque você sai dali mais convicto daquilo que você acreditava. Aí tem uma máxima que também existe uma vertente aí, né? De que é muito legal a gente falar sobre essa busca pelo equilíbrio e o ler, né, por exemplo. É um exemplo que me pega muito porque eu gosto de ler, mas eu não tenho o hábito de ler. São duas coisas diferentes. Sim. Eu sempre gostei de ler, mas eu nunca tive o hábito de ler. Por quê? Porque me falta tempo. E aí a gente entra naquela questão. Essa sobrecarga é para todos, mas a possibilidade de equilíbrio, será que ela é para todos? Ou... Não é. De fato, tem uma classe mais privilegiada que outra que consegue acordar às 9 com tranquilidade, tomar o seu café, ir na academia,
ler o seu livro, né? Que a gente vê umas rotinas da manhã lindas, né? Que você fala assim, cara, meu dia inteiro eu não conseguia colocar o que essa pessoa fez antes de começar a trabalhar. Ah, mas no Instagram todo mundo é produtivo, bonito, malhado e rico. Ninguém é feio, ninguém tem uma vida ruim no Instagram. Claro, eu acho que tem, sim, com certeza as pessoas têm condições completamente diferentes. Então, tem pessoa que vai acordar, tem que acordar 4 da manhã, pegar 2 ônibus para ir, para chegar no trabalho, ainda pegar, enfim, a condição é completamente diferente. As pessoas não partem do mesmo lugar. Exato. Esse é o grande ponto. Homem, mulher, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, não partem do mesmo lugar. Então, eu acho que a grande tônica é você saber onde está o teu poder de controle dentro das suas possibilidades. Claro que a gente tem que exigir do governo possibilidades, acessos e tudo mais, mas para a gente entrar numa seara do locus de controle pessoal, as pessoas têm que começar a entender o que está dentro do controle delas, na rotina delas, se é passível de algum controle, se é passível de algum equilíbrio. E eu acho que a palavra equilíbrio ela é até ruim, porque equilíbrio é parte do pressuposto de eu conseguir fazer tudo. E equilíbrio não é fazer tudo. A gente vai ter que... Equilíbrio é fazer a escolha do que dá conta e do que não dá conta. É tirar o peso de um lado para ter do outro. Né? Então, às vezes, eu tenho uma semana que às vezes vou viajar a semana inteira. Naquela semana, eu já tento avaliar as possibilidades que eu tenho de ir para fazer um exercício físico que eu preciso. Eu nem gosto, eu gosto, mas eu mais preciso do que gosto. E às vezes eu vou ter que falar assim, olha, putz, tentei encaixar aqui 7 dias na semana, vou conseguir 2. Cara, é o equilíbrio possível. É escolha. Eu escolhi fazer aquela coisa. Então, acho que é isso que a gente vai ter que começar a entender que equilíbrio é. E às vezes, cara, a gente pode ver até grau de adoecimento, mas aí são por razões distintas, claro. Mas as pessoas com mais condição, ou mais abastadas financeiramente, são as pessoas que mais adoecem por conta do excesso de informação. As pessoas que têm menos condição adoecem por outros motivos. Que são todos motivos que a gente precisa se atentar. Mas, às vezes, as razões são distintas, né? Então, a gente vai ter que olhar para todo mundo. E a grande questão é que a gente olha para a curva, né? O que é normal? O que a gente considera normal? Normal, numa curva estatística de Gauss, que é uma curva em U invertido, normal é a maioria das pessoas que está no meio. É a norma regente da maioria. Tudo aquilo que é marginal não é normal. Para um lado ou para o outro. Tanto para mais quanto para menos. Então, por exemplo, um canhoto, uma pessoa que é canhota, ela não é normal, porque ela não está dentro da norma. Tudo bem, eu estou falando normal, não é de normalidade. Não é comum. Não mas o normal que eu estou falando assim, a norma é que a distribuição da maioria da população padrão, né? É 95%. Então o mundo é feito para quem está dentro da norma. Então a vida é feita por canhoto? Não. Todo canhoto chega, tem em todos os lugares, tem uma carteirinha bonitinha para ele escrever, tudo é adaptado para ele? Não é. Por quê? Porque ele está fora da norma da maioria. Exato. Então é por isso que é difícil a gente tratar os menores, porque os menores muitas vezes estão fora dentro de uma normalidade. E a própria democracia em si é para atender a vontade da maioria, não de todos. E é difícil a gente chegar nesse lugar. Por isso que demanda muito diálogo, muita visão, muitas escolhas. E não as escolhas do consenso, as escolhas dos acordos, dos contraditórios, dos possíveis, dos adequados àquele momento. Eu concordo 100%. A gente não vive, né, numa sociedade que são regras, né? A gente sabe que existem padrões e momentos e ambientes que é tudo muito diferente. Inclusive, assim, quando eu comecei a trabalhar, né, com a psicologia mesmo, e eu fui afunilando para trabalhar com mulheres. E daqui a pouco você afunila para você trabalhar com um padrão de mulheres. E daqui a pouco a questão das mulheres e um valor específico que vai pagar, que eu sei que pagaria o valor de sessão. E teve uma época que eu entrei em crise com isso. Porque eu falava assim, gente, mas eu queria poder ajudar todo mundo. Como que eu posso fazer isso? Como que vai ser o meu equilíbrio para isso, né? E aí eu comecei a fazer o seguinte, uma vez por mês, eu tirava para fazer palestras em lugares, né, de forma social. Então eu saía da ponta A, eu ia lá pra outra ponta. E eu lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra, era um centro espírita, e iam ter umas 300 pessoas. E aí na hora que eu cheguei lá, o pessoal ia falar comigo assim, pisando em ovos, Hannah. Desde a roupa que eu ia vestir, não vem muito arrumada, né? Mas eu já sabia todo o contexto. Aqui você tem que falar com o pessoal de uma forma mais comum, porque o pessoal que vai vir, eu falei, gente, relaxa. Pode deixar que eu sei, né, administrar o negócio. E aí muda tudo. Muda-se o que vai ser falado, o conteúdo, os exemplos, o formato de conversar, o formato da fala. Eu não fiquei no palco, eu fiquei no chão o tempo todo, eu desci daquilo ali para poder conversar.
por isso que é uma brincadeira, mas que a gente entende quando fala assim, depressão é coisa de rico. Porque quem trabalha não tem tempo pra isso. Não é verdade, a gente sabe disso. Mas nós também sabemos que hoje, né, se você for olhar para uma demanda maior, da onde que tá vindo a questão de depressão, a ansiedade. A ansiedade dessa galera que eu fui palestrar era se eu vou ter almoço amanhã. Ansiedade de crianças, a gente vê crianças com ansiedade e depressão. Da onde que tá vindo isso? Né, de uma estrutura mesmo da sociedade. Então, assim, a gente sabe que sim, é contraditório. Né? Se eu pegar... o livro Milagre da Manhã, ele não vai servir para quem tem que acordar 4 da manhã, pegar ônibus, pegar trem, sei para onde. O cara vai mandar aquela pessoa para aquele lugar, porque ele tem que acordar 4 da manhã, porque ele precisa, né? Porque ele quer, não. Né? Igual o Rafa falou mais cedo, se isso fosse regra para ser bem-sucedido, o que mais a gente ia ter eram pessoas bem-sucedidas. Né? E a gente sabe que não é bem por essa vertente. Então, é contraditório. Eu acho um assunto polêmico, porque dependendo de onde você vai conversar, as pessoas vão te olhar torto e vão falar que você está defendendo um outro lado, já leva para uma questão política. Por quê? Porque nós não sabemos conversar. O que é o bom senso? Né? Eu quero ter um lugar de fala, mas peraí, eu não quero receber o que vai vir do outro lado, eu quero só ser a pessoa certa o tempo todo. Né? Então, são pontos sensíveis, né, de serem trabalhados, mas que são muito importantes. Muito bom. Acho que a gente conseguiu abarcar um monte de assunto aí, mas ficou alguns pra gente ficar com um gostinho de quero mais. Aproveitando esse gostinho de quero mais, a gente vai pro último bloco, né? O último quadro que a gente tem, que é o de conexões perfeitas, né? Uma das coisas que fez a gente chamar conexões de negócio é que a gente conecta pessoas para gerar oportunidades de negócios, né? E eu brinco que é sempre legítimo a gente ter oportunidades de negócio. Você tem um interesse, a gente tem um interesse, então a gente conecta esses interesses para que todo mundo possa ter oportunidade de ganhar algo com o que está fazendo. E aí, eu perguntar para vocês, vou começar aí com a Hannah, né? Eu vou começar comigo só para fazer o exemplo para vocês. A gente traz a conexões perfeitas, com quem que eu quero me conectar, né? E como que as pessoas podem se conectar comigo e por quê. Então, hoje eu sou um especialista em vendas, gestão de vendas especificamente. Então, aquelas pessoas que são empresários, que são gestores, que querem ter uma companhia, né? Eu brinco que empreender é muito solitário, e aquela pessoa que quer ter uma companhia para caminhar, aquela companhia para ajudar na gestão de uma forma profissional e focada ali na venda, né? Priorizando vendas, ela pode entrar em contato com o Conex. E aí meu arroba vai estar aqui, Conexões de Negócio, para a gente poder fazer um diagnóstico da sua área comercial e privilegiar que a venda seja feita. Quem que é a sua conexão perfeita, Hannah? Como é que ela se conecta com você? O meu match perfeito, fazer um match. A minha conexão perfeita hoje eu tenho 2 vertentes fortes, né? Que são as mulheres que buscam se potencializarem, seja no mercado, na questão profissional, ou com elas mesmas. Então, assim, às vezes eu tô dentro de um relacionamento e eu não tô sabendo lidar com o relacionamento. Então, hoje, no consultório, as minhas conexões perfeitas são mulheres que buscam, né, por essa potência mesmo de quem elas são. Então, a gente trabalha autoconhecimento, autoestima, autocuidado, todas essas vertentes ali dentro, então, para mulheres que realmente querem se desenvolver. E o outro lado são para as empresas, né, que trabalham muito com questão de liderança, diretores, gestão, para trabalhar a questão da saúde mental num contexto macro. Então, eu preciso de líderes hoje saudáveis emocionalmente para que eles possam ter também uma equipe saudável. Eu preciso que os diretores que estão acima dos líderes sejam saudáveis emocionalmente para a gente minimizar, às vezes, assédios, né, moral, onde eu preciso que a minha equipe também esteja bem alinhada, organizada. Então, as minhas 2 conexões perfeitas é trabalhar com mulheres, líderes, diretores, gestores, para que todo mundo no final esteja bem emocionalmente, saudável emocionalmente. Isso é muito legal, vou até abrir um parênteses aqui, porque o que eu mais encontro hoje é pessoas reclamando que não conseguem contratar. Sim. E o perfil dessas pessoas que chegam tá muito ruim e tudo, mas como é que tá o perfil do líder, né? O líder é saudável, o líder é bacana, a ambiência é boa, porque você não vai conseguir atrair gente boa para um ambiente ruim. Que não né? é bom. Muito legal, isso tem que ser trabalhado. E aí, Rafa, qual que é a sua conexão perfeita? Dá tempo de ter alguma conexão com o tempo desse rapaz? Dá sim. Não, hoje trabalho hoje como treinamento, sou professor também. Então, quem quiser ser aluno, meu aluno, estou na Fundação Dom Cabral, como professor lá da pós-graduação, então busquem lá após. E Conexão Perfeita são empresas também ligadas, hoje estou dentro da área de treinamentos, de palestras, focados em liderança, desenvolvimento, tomada de decisão.
Então, todo aquele profissional, principalmente as lideranças, que querem ali desenvolver, fazer essa relação da neurociência junto com os modelos de gestão da mudança, neuroliderança, tomada de decisão, saúde mental, um lugar que eu passo também bastante. Fiquem à vontade por trazer, chamar, a gente bate um papo e entende a melhor forma de fazer dentro da tua empresa. Show de bola. É isso aí, eu queria agradecer mais uma vez vocês, foi fera demais falar com vocês dois. Obrigado nós mesmo. que agradecemos. E para todo mundo que assistiu até agora, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e agradecer mais uma vez a Diesel, que é a produtora desse podcast junto com a gente, esse estúdio maravilhoso que a gente está aqui, um grande parceiro. Agradecer também nossos patrocinadores, tanto a Síntese quanto a MG Data, que apoiam a gente, fazem com que esse conteúdo possa chegar até vocês também, a cada vez mais gente. Então, um forte abraço, até a próxima e já aproveita e maratona os próximos vídeos aí.